Começar falando de política na Você sabe, Tassi, que eu estive em Parnaíba. Procurei pela Lívia, ela se escondendo lá. Tal. Ela não queria que eu desse despesa para ela no almoço. Sim, ela estava ali entre Luiz Correia, faz parte da Grande Parnaíba. É porque eu desligo, fica fora de área meu celular, infelizmente, não consigo. Parnaíba maravilhosa. Aliás, um abraço aos parnaibanos, tá? Parnaíba é uma cidade maravilhosa e melhorando cada vez mais. Conheci lá a nova Beira Rio ali, né? Tem umas mudanças ali, né? A Ponte Nova, sim. Muito legal, viu? Muito Lá é legal. top. Lá é top? Top. Parnaíba é top. Muito bem. Vamos falar primeiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que deu início hoje ao Seminário para Novos Gestores Municipais 2025-2028. É um treinamento intenso com gestores públicos municipais sobre as rotinas administrativas das prefeituras. Nós vamos conferir, porque quem esteve lá foi Tássio Cruz e traz os detalhes para nós. Educar para evitar prejuízos. Com esse propósito, o Tribunal de Contas do Estado reuniu mais de 600 gestores na manhã desta segunda. O Seminário de Novos Gestores Municipais discutiu, junto a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários, alternativas para as primeiras ações nos municípios do Estado. O Tribunal divide sua atuação em duas, a preventiva e a punitiva. A preventiva já diz tudo, é tentando fazer com que as gestões adotem o caminho certo, pratiquem os atos de conformidade com a lei e não causem dano erário. Isto aí acontecendo, nós não podemos falar em fase punitiva. Mas o tribunal que orienta é o mesmo que vai monitorar se as falhas existem. E se elas existirem, por certo vai punir. Para os gestores que assumiram os cargos no início do mês, a formação é crucial para evitar que ilícitos ocorram ao longo dos 4 anos de governo. Tenho certeza que é de grande valia, porque o Tribunal de Contas está mostrando realmente por onde os gestores devem caminhar, né? Sempre com transparência, sempre alinhado com a assessoria jurídica, com a assessoria de contabilidade, mostrando à população a transparência dos gastos públicos. Tanto novos prefeitos quanto os gestores experientes salientam os desafios dos municípios e ressaltam a importância do TCE no processo. É de grande importância, né, esse encontro, onde o Tribunal de Contas convida, né, todos os gestores, e eu, como já estou no segundo mandato, sempre procurando gerir, né, os recursos públicos com responsabilidade, transparência, e é de grande importância, né, para esses que estão entrando e para os que já estão prefeito, primeiro e agora segundo mandato. Fico muito feliz. Olha, sorte tem os gestores, porque tem essa possibilidade de trabalhar ao lado do Tribunal de Contas, que tem técnicos especialistas nas contas públicas. E vamos lembrar, gente, olha, não é fácil administrar uma cidade, não é fácil fazer a contabilidade de um comércio qualquer que seja. Imagine administrar uma prefeitura de uma cidade, que tem limitações de receita, que tem compromissos para assumir, que tem documentação para apresentar, que tem recursos para garantir com outros entes federativos. De fato, a gente percebe que a missão dada aos novos gestores é, de fato, muito difícil. E é necessário, Joelson, que se tome medidas drásticas de forma muito rápida, né? Se assuma, por exemplo, coleta de lixo, limpeza, saúde pública, educação. Então, por isso, esses gestores precisam de um conhecimento à disposição. É importante destacar, Joelson, eu até citei na matéria, mais de 600 gestores se inscreveram para participar. Até um segundo auditório teve que ser disponibilizado pelo primeiro estar repleto, né, de gestores ali, gestores da capital, do interior. Eu acompanhei lá, por exemplo, o prefeito de Oeiras estava presente, secretário de Desenvolvimento Econômico aqui da capital. Então, vários gestores buscando se atualizar, buscando obter as informações, como o presidente sempre ressalta, um caráter informativo, um caráter que traz primeiro o que deve ser feito para tentar evitar que lá na frente se tenha a punição, se tenha a condenação de um gestor, porque a condenação ela só vem a posteriori de um prejuízo à população. Então, por isso, o TCE adquirindo esse caráter mais informativo, elucidando dúvidas de gestores nesse início de governo. Bom, tá aí, Lívia. A gente sabe, não é fácil. Aqueles que já são experientes têm os seus desafios
estão formando equipes que às vezes não têm a mesma experiência. E aqueles que estão chegando, esses sim precisam de uma atenção bem destacada. Por isso que também é importante não somente a presença de prefeitos, de gestores, mas também dos secretários, do corpo técnico, daqueles que estarão no comando de cada pasta e que repassam essas demandas ao prefeito. Então, ele sendo reeleito ou sendo eleito como um novo gestor, precisa ser entendido quais as dificuldades e quais os gargalos de cada município, porque tem suas peculiaridades. E isso exige também uma parceria muito estreita, muito próxima com os órgãos fiscalizadores. Então, como o Tárcio bem trouxe, existe sim uma necessidade de incorporar algumas medidas que o tribunal coloca como necessárias, mas também entender que existem consequências caso elas não sejam cumpridas, que não é terra sem lei. Então, existe sim esse intuito de informar, mas também de alertar sobre quais as consequências de cada atitude referente à administração pública.